Olá, Bruno Silva, um bom dia para você. Olá, muito bom dia, Carol. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes do CBN Campinas. Tudo bem por aí? Tudo bem, acompanhando a bomba diplomática ou crise diplomática que o Lula criou com a sua fala aí a respeito da relação com Israel. E essa relação agora está bastante complicada e muitos atores políticos e da campanha dele começam a fazer declarações para tentar amenizar o que eu acho que não tem mais retorno, né? Pois é, Carol, você sabe que, na verdade, após a fala dele, né, começou a se criar uma verdadeira divisão, né, na sociedade, e aí é até curioso, né, porque agora a gente já nem lembra mais, muitas das vezes, do problema em si, né, a gente Nem do está mais texto focado que na ele fala em escreveu. si, né, e nas repercussões, ou no texto, etc., e fica mais preocupado com as consequências daquilo tudo, viu, Carol? Mas o que eu penso é o seguinte, particularmente, toda a classe política, direta ou indiretamente, está sendo instada a falar alguma coisa, a se posicionar sobre isso. Ontem, por exemplo, no Senado Federal, antes do importante debate que se fez a respeito do projeto sobre as saidinhas, né, como ficou apelidado, as saidinhas aí de final de ano, se teve um embate muito forte ali entre Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e o Omar Aziz, né, senador. Omar, que na verdade seguiu muito mais na linha, entendendo que a fala de Lula foi importante, foi necessária, e que na realidade, para todos aqueles que prestaram bastante atenção no discurso, ele fez aquela fala em relação ao método, né, vamos dizer assim, que o governo de Israel hoje, na figura do governo de Benjamin Netanyahu, tem levado adiante contra a Palestina, e os milhares de civis, né, inocentes, que têm morrido ali em função dessa lógica destrambelhada, para dizer o mínimo, desse ataque. Ao passo em que Rodrigo Pacheco, né, chancelado inclusive por uma fala do líder do próprio governo do PT, que é o Jacques Wagner, entenderam que, por mais que a crítica pudesse ser válida em relação à questão das mortes, dos horrores de guerra, dos crimes de guerra que têm sido cometidos ali na região, né, fazer qualquer tipo de alusão quanto ao Holocausto, que é um dos episódios que é uma chaga no povo como um todo, foi uma postura extremamente errada, né, equivocada, vamos dizer assim, por parte do presidente, que não detalhou, não explicou como deveria. Tanto que o que a gente tem acompanhado depois, né, Carol, é justamente as múltiplas interpretações dessas falas, né? O próprio assessor do Lula, o Celso Amorim, no que diz respeito aos assuntos de política externa ali, que aconselha diretamente o presidente, diz que ele não deve recuar, que ele deve se manter dentro desse posicionamento, apenas tentando dar um pouco mais de claridade, né, ao que seria o seu argumento, para endossar a lógica de uma crítica quanto aos métodos do governo de Israel, mais do que em relação à fala. Mas a fala em si, da maneira como foi feita ali, acabou gerando essa possibilidade de interpretação e acabou gerando tantos problemas aí do ponto de vista diplomático. Tanto é que Lula, né, vai se reunir aí, por exemplo, com representantes da embaixada, né, lideranças dos Estados Unidos estão aqui também por conta das reuniões lá e os debates prévios do G20. Então tem toda uma agenda, né? Inclusive na Câmara, viu, Carol? Não vamos espantar, por exemplo, se na sessão de hoje, né, mais tarde na Câmara de Campinas sair algum tipo de fala, de posicionamento, moção, sei lá, ou algo nesse sentido, porque de fato acabou ganhando toda a agenda política de todos Ganhou. os temas nessa semana. Ganhou e a agenda da região de Campinas também. O prefeito Dário Saad manteve o seu post no feed de notícias, ele não retirou o comentário que fez. E neste momento, a gente já está com 367 comentários só nessa postagem dele, falando, claro, alguns elogiando o prefeito de Campinas ter se posicionado sobre essa questão da fala do Lula, outros achando que ele tem que tratar de outros temas, tem inclusive ouvinte aqui questionando medicação no posto do São Bernardo, aí tem ouvinte também achando que, em vez de falar da política externa, poderia estar tratando alguns assuntos que seriam interessantes para a população saber, mas a gente também precisa fazer o equilíbrio aqui das informações, que no caso do prefeito de Campinas, ele é muito ativo na rede social, ele sempre, inclusive, criou aquele jargão lá que todo mundo está acompanhando, que é o fogo na careca, em que ele responde críticas. Então a gente também não pode dizer que Dário só se ocupa da política externa. Ah, sim, não.
O prefeito ele é ativo, também outras lideranças políticas de Campinas também vêm atuando bastante nas redes, e é comum, né, Carol? A gente está em ano eleitoral, não vamos esquecer disso, né? Apesar de todo mundo lá fora estar acontecendo o que está acontecendo, não vamos esquecer que é ano eleitoral, e todo mundo inevitavelmente está olhando mais para essas lideranças, né? Para quem é o prefeito, para aqueles potenciais candidatos, vendo o que fala, como se posiciona. Por exemplo, Guilherme Boulos teve que sair de uma saia justa da entrevista, né? Onde tentaram de alguma forma associá-lo a Lula, e aí ele teve que responder dizendo: olha, eu não sou candidato a prefeito em Tel Aviv, né, que é a capital. O pessoal gosta de pegar no pé do Boulos, né? De São Paulo, exato, então, é o que eu tô falando. Por quê? Porque é do jogo, né, Carol? É do jogo, mas obviamente... Né? Mas obviamente, acho que tem um ponto que é interessante, né? É claro que no dia a dia, no cotidiano, mais do que a fala disse ou deixou de falar, né? O importante, obviamente, é a gente ter consciência sobre os horrores do que está acontecendo na região, há excesso que tem sido cometido mesmo, há muitos crimes de guerra que estão sendo colocados ali em questão, e que a gente precisa, como sociedade, tentar desenhar. Ficar com uma venda, né? Agora, esse posicionamento de se colocar como ofendido também é velho conhecido já da linha estratégica de comunicação do nosso presidente? Sim. Isso aí também faz parte, né? Tá sempre no desenho. Ninguém nunca perde isso do horizonte, Carol. E outra, as falas também têm intenções, têm intencionalidade. De alguma forma, se havia intenção de gerar uma certa sensibilização da opinião pública internacional para dar um foco num tema que estava mais em banho-maria, vamos dizer assim, se o objetivo era esse, conseguiu. Tem um custo político? Tem. E tem um custo político, inclusive, interno no Brasil, né? Porque, de alguma forma, isso tem servido para a oposição, que estava um tanto quanto quieta, né? Até mesmo, vamos dizer assim, amedrontada, né? Por conta aí dos avanços das operações da Polícia Federal nas últimas semanas, tenta trazer isso como um elemento de aglutinação política também. Ou seja, mantém mais vivo do que nunca o jogo entre governo e oposição no Brasil. Tem consequência externa, tem consequência interna, tem consequência na política local, porque esses atores também estão sendo pressionados aí a se posicionar sobre esse fato, e em Campinas não é diferente, Carol. E tem vereador fazendo stories, viu? Postando nas redes sociais, aproveitando também. Eu não vou listar, porque nós seríamos injustos com os que não estão atuando nesse tema, atuam em outros, assim como alguns que já estão, inclusive em suas biografias lá no Instagram, Bruno, como pré-candidato a vereador de Campinas. Olha só, já tem gente fazendo um trabalho e se intitulando. E aproveitando também, porque ali na hora da hashtag, alguém que nunca ouviu vai acabar entrando lá, né? Opa, não tenha dúvida. Na página da pessoa, né? Então, assim, nós vamos voltar a falar aqui no Café com Política sobre como a rede social novamente vai ser um grande personagem nessas eleições, principalmente municipais, viu? Mas não tenha dúvida, né? Em eleição, principalmente para vereador, onde a gente sabe que há um volume menor de recursos, né, de grana que vem dos partidos para essa campanha, que geralmente caminham mais para as candidaturas a prefeito, Carol, a galera tem que se virar com o que tem, e a rede social é um recurso importante para amplificar os discursos. Mas esse lance dos pré-candidatos, viu, Carol? A galera aproveita, porque como a legislação eleitoral não permite falar que é candidato e nem pedir voto antes do período lá que é destinado às campanhas. Mas pré-candidato tá valendo. É isso aí, ganha eleição quem entender do digital, essa é a verdade. Bruno, obrigada, viu? Também. Obrigado você, Carol. Um abraço grande aí, abraço para os nossos queridos ouvintes. Até. Até mais.